Tudo certo aí? Sim. Então, pessoal, igual eu vou retornar, né, o que eu estava falando, a toxoplasmose, ela não é considerada uma doença negligenciada, mas a gente vê que, na prática, os profissionais negligenciam essa infecção, muitas vezes pela própria falta de conhecimento. Inclusive, quando é feito o pré-natal, é passado orientações que são erradas, são passadas orientações erradas sobre os exames laboratoriais também. Isso faz com que essa doença ela acabe sendo negligenciada na prática clínica, mesmo a OMS não considerando ela como uma doença negligenciada. As pessoas acreditam que essa infecção não tem tanta importância, que ela não causa muitos acometimentos, mas hoje, durante a tarde aqui, a gente vai, né, relembrar que todos vocês, com certeza, já tiveram contato com aula sobre esse tema, dessa importância de se estudar a toxoplasmose, porque além de fazer as alterações fisiológicas, as alterações no organismo da pessoa, também tem um cunho aí social, bebês que nascem com malformações, que vulneram o sistema de saúde, que leva, né, a um desgaste familiar muito grande, e algumas situações a toxoplasmose também pode ser incompatível com a vida, tá? Então é uma doença, sim, que a gente com certeza consegue dar uma ênfase nela multiprofissional, que é o objetivo aqui dessa residência, né? Então, a toxoplasmose é essa infecção e o agente etiológico é o Toxoplasma gondii. A toxoplasmose, então, ela é uma infecção de distribuição mundial. Ela já foi identificada em todos os continentes, numa grande variedade de hospedeiros, e ela é considerada a infecção mais bem-sucedida de todo o planeta. Mesmo as pessoas não tendo tanta noção do que é essa doença, quando a gente faz uma avaliação dos inquéritos sorológicos, é percebido que essa doença, ela comete uma grande parte da população, não só da população humana, como também da população animal, porque essa infecção ela é uma zoonose, ou seja, ela é transmitida, né, nesse ciclo entre o homem, humano e os animais e também o meio ambiente. Então, o ser humano ele transmite essa infecção de alguma forma, né, dentro desse ciclo, mas a grande importância mesmo é do hospedeiro definitivo, que são os felídeos, dando destaque aqui para os gatos, mas tem também a importância do ambiente, tem a importância do ser humano nessa cadeia epidemiológica também. Então, a gente classifica ela como uma das doenças que tem a maior sucesso, né? A maior disponibilidade. E é muito interessante também que quando você pensa que uma pessoa pode estar infectada com a doença, uma baleia pode ter infecção também pelo parasito, uma ave pode ter infecção pelo parasito. Foi feito vários estudos na tentativa de verificar se realmente era um único parasito. E perceberam com o passar dos estudos que isso tinha uma relação genética também. Então, hoje, o que eu trabalho nas minhas linhas de pesquisas aqui são voltadas para essa especificidade da toxoplasmose, que é o estudo genético, porque um único parasito tem a capacidade de infectar vários hospedeiros. Então, hoje já se sabe que tem relação com a genética desse parasito. Ela possui, então, um único agente etiológico, que é o Toxoplasma gondii, e acomete uma grande variedade de hospedeiros, que podem ser mamíferos e aves. Entre os mamíferos, destaca aqui esse hospedeiro definitivo, que é o felídeo, sendo, né, um principal agente aqui, transmissor, os gatos, principalmente aqueles gatos errantes, que são os gatos que não são domiciliados. Outros animais, destaque-se também as aves, principalmente as galinhas caipiras, que ficam ali ciscando no chão, tem uma grande importância epidemiológica também. Há outras variedades aí de mamíferos, incluindo o ser humano. O Toxoplasma gondii, ele pertence ao filo apicomplexa, à classe Sporozoa. Quem aí é da área da biomedicina e da farmácia lembra que a apicomplexa a gente tem outros parasitos que vocês devem lembrar das aulas de parasitologia, como, por exemplo, a malária. A malária também pertence ao filo apicomplexo, o Plasmodium, né? Cryptosporidium também pertence ao filo apicomplexo. Tem uma grande variedade de protozoários que são desse filo. Então, o toxo, ele é parente próximo, né, de alguns outros parasitos aí que tem muito frequente no dia a dia de vocês. Pertence à classe Sporozoa, à ordem Eucoxida, subordem Emerina, família Sarcocistida, subfamília Toxoplasmatine, gênero Toxoplasma, e a única espécie nesse gênero é a espécie gondii. Então, a espécie Toxoplasma gondii. Nessa imagem que vocês estão vendo que tem uma reguinha,
Vocês estão visualizando aí a forma de eliminação do parasito pelo gato. O gato, ao defecar, ele elimina essa forma evolutiva que a gente chama de oocisto. Dentro do oocisto, nós temos aí uma estrutura que é infectante, que são os esporozoídeos. Então, o gato, numa única defecação, ele pode eliminar 10 milhões de oocistos. E basta um oocisto para provocar infecção no ser humano, como já foi demonstrado nos estudos. Então, imagine, né, um gato, ele vai numa caixa d'água, ele vai num rio onde a gente faz ali a captação de água para consumo humano, ele é capaz de eliminar milhares de oocistos, e esses milhares de oocistos podem contaminar aquela água e gerar infecção no ser humano. Por isso, nós temos, né, vários casos de surtos de toxoplasmose, principalmente surtos hídricos. Recentemente, aconteceu um surto em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que foi considerado agora o maior surto mundial de toxoplasmose. Mas a gente tem relatos também em Ivaí, lá no Rio Grande do Sul. Já aconteceu o caso também nos Estados Unidos, em várias cidades, né, que os animais defecavam ali em áreas onde era feita a captação de água. Então, tem muita relação com surtos hídricos também. E essa outra imagem colorida é uma estrutura, né, espacial aí do parasito que mostra todas essas estruturas, as organelas que têm relação com a virulência, e essas organelas também são utilizadas por nós que trabalhamos com a parte da biologia do parasito, para fazer identificação de certas proteínas que têm relação com a invasão, certas proteínas que fazem uma resposta imune mais eficaz ou não. Então, a gente estuda essa estrutura aí, molecular mesmo do parasito, né? Ele é um parasito intracelular e ele é também unicelular. Então, cada parasito, né, é uma célula que tem toda uma complexidade de estudar. Por isso que o protozoologista estuda especificamente, né, apenas um dos parasitos, porque é um mundo muito grande dentro dessa única célula. Esse parasito, ele foi identificado no mesmo ano por dois pesquisadores diferentes. Splendore, em 1908, em São Paulo, encontrou ele em coelhos ali, né, dentro em São Paulo, do instituto que ele trabalhava, e ficou mundialmente conhecida a identificação inicial por Nicole Monceau, em 1908. Inicialmente, eles achavam que tratava-se de uma espécie de leishmania, mas perceberam que ele poderia ter uma forma diferente, né, quando comparado à leishmania, e também pela própria movimentação que esse protozoário fazia na lâmina, quando levado ali ao microscópio. Então, eles identificaram inicialmente ali aquele gênero como toxoplasma, o toxon vem de arco e plasma vem da forma dele. Então, em forma de arco. E Gonde, ele é derivado desse roedor, né, no qual Nicole Monceau fez o isolamento e a identificação, que é o Ptenodactylus gundi, que é um roedor africano. E esse roedor ele foi, né, isolado, e aconteceu que Nicole Monceau ganhou a fama mundial, né, inclusive eles que são determinados ali como quem identificou o parasito, porque eles fizeram a publicação primeiro que Splendore. Certinho? Então, é um parasito que foi descoberto recentemente, né, em 1908, quando comparado a outros tipos de protozoários. Ele é bem jovem, assim, os estudos do toxoplasma. O toxoplasma, ele apresenta 3 formas evolutivas. O primeiro aí, né, é o taquizoíto. O taquizoíto, ele vai estar presente no hospedeiro quando a gente tem uma fase aguda da infecção. Então, quando eu tenho um paciente com toxoplasmose aguda, que acabou de pegar toxoplasmose, que é o que a gente determina, né, define como primo infecção. Inicialmente, ele vai apresentar esses parasitos numa quantidade muito grande, porque eles se dividem de forma sexuada por um processo chamado endodiogenia, e essas células ali, elas têm a capacidade de infectar uma grande variedade de células, de outras células que são nucleadas. Então, durante a fase aguda da infecção, nós temos uma grande quantidade de taquizoítos. Inclusive, esses taquizoítos são os que podem passar pelo leite materno, são esses taquizoídos que podem passar também através da placenta, ele tem a capacidade de romper a placenta e passar para o concepto, e hoje estuda-se também até as evidências que esses taquizoítos são capazes de serem transmitidos por via sexual. Então, o taquizoíto ele é caracterizado pela fase aguda. Quando inicia-se ali uma resposta imunicelular contra o taquizoíto, esse taquizoíto ele começa a sofrer mudanças genéticas, ele começa a sofrer mudanças bioquímicas, imunológicas ali, a relação da imunologia com ele,
e ele inicia um processo de cronificação. Ele vai cessar o seu metabolismo, ele vai reduzir drasticamente o seu metabolismo, e graças à ação do sistema imune, começa a ser formada uma estrutura cística, elástica, em volta desse aglomerado ali de taquizoítos. Então, a gente tem a origem dessa foto aqui do meio, que são os bradizoítos, que estão contidos dentro dos cistos. Então, a pessoa, quando ela sai da fase aguda, entenda a fase aguda para ficar assim bem claro, para vocês que estão na infecto já deve ser um termo bem comum, aqui é quando o paciente está ali produzindo IgM, o paciente está com as manifestações da doença. Só que é importante lembrar que a toxoplasmose, ela é uma doença que é confundida com vários tipos de viroses, né? Então, o diagnóstico na fase aguda é bastante difícil. A maioria dos pacientes são assintomáticos, mas quando esse paciente ele passa para a fase crônica da doença, na verdade, o que ele vai ter são esses parasitos retidos dentro desses cistos. Com o passar dos anos, esses cistos podem ficar inviáveis, então os parasitos eles podem morrer, podem sofrer aqui esse cisto um processo de calcificação, ou então esses cistos podem permanecer viáveis durante toda a vida. Ou seja, nessa fase em que o paciente ele tem IgG, que ele estaria ali na fase crônica, na verdade, não é que ele teve toxoplasmose, que ele está imune à toxoplasmose. Na verdade, ele está na fase crônica da doença e tem a presença desses cistos ali na musculatura. Muito importante, porque a gente pode ter, por exemplo, um paciente que vive com HIV/AIDS, ele tem a presença aqui desse cisto no sistema nervoso, principalmente, porque esse parasito tem predileção para o sistema nervoso central, e durante o paciente ali, ele tem uma imunossupressão, esse parasito que ainda está viável, ele pode sofrer uma reagudização, sofrer uma reativação, e o paciente entrar num quadro de neurotoxoplasmose. Então, isso pode acontecer também durante a fase crônica. Então, não é certo a gente pegar um exame, né, de uma gestante ou de qualquer pessoa que seja, olhar lá, falar que tem IgM negativo e IgG positivo e dar informação, né? Ah, você fica despreocupada durante a gestação, pode ficar tranquilo que você é imune à toxoplasmose. Não necessariamente. O que a gente sabe hoje dos estudos é que ninguém é imune à toxoplasmose. Você pode ter uma reativação, ou você pode adquirir novamente a toxoplasmose, que é o que a gente chama de coinfecção, por outra cepa. Eu posso pegar uma cepa A, aí eu pego uma cepa de outro genótipo e tenho uma prima infecção para aquele tipo de genótipo daquela cepa. Então, a gente pode pegar a toxoplasmose durante várias vezes da vida também, tá? Outra forma infectante é o oocisto, que é essa forma da bolinha aqui, que tem as outras bolinhas dentro, a gente chama isso de esporocisto aí dentro, que é a forma infectante eliminada aí pelo hospedeiro definitivo, pelo gato. Nós, seres humanos, né, os nossos pacientes, não apresentam o oocisto. Não tem essa forma evolutiva dentro dos hospedeiros intermediários como o homem. Somente o gato elimina essa forma evolutiva aqui nas suas fezes. Ela passa por um período ainda de amadurecimento no ambiente, tá? E nesse período de amadurecimento do ambiente, ela se torna infectante. Posteriormente, eu vou explicar mais um detalhe disso aqui para vocês. Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Vocês estão entendendo bem? Por enquanto tá ok. Tranquilo, né? Se alguém tiver uma pergunta, pode interromper e fazer, tá? Para não deixar tudo para o final, pode ficar à vontade. O taquizoíto, então, ele tem, né, essa característica de ser intracelular obrigatório. Quando ele entra na célula, ele vai se multiplicar de uma forma bastante intensa por um processo chamado endodiogenia. Observem aí nessa imagem que de A a E, que uma célula dá origem a duas novas células filhas. Por isso que a taxa da parasitemia ali, quando o paciente está na fase aguda, é muito grande, porque ele tem uma capacidade de multiplicação muito rápida por esse processo de endodiogenia, e esses taquizoídes, eles são capazes de infectar qualquer tipo de célula nucleada. Então, quando a gente entra, né, em contato com o parasita, a multiplicação é muito rápida. Em 3 dias, em média, e a pessoa já tem manifestação já da doença, já tem manifestações agudas da doença. Porém, isso acontece com uma pequena parcela das pessoas, porque a maioria das pessoas, a doença, ela não se manifesta,
nós vamos ter totalmente autolimitado ali, o paciente ele vai ser assintomático, e uma pequena parcela dos pacientes podem vir a apresentar algum tipo de sintoma, como eu vou mostrar adiante para vocês também. Esse aqui é o taquizoíto, né, que eu comentei com vocês. Nessa imagem, a gente observa uma grande variedade aí de organelas. Essas organelas têm relação com a virulência dessa cepa. Ela também tem relação de estudo da microestrutura para saber como que esse parasita ele infecta a célula, por que certas cepas têm preferências por certos tipos de hospedeiros, em outros causam sintomas graves, em outros não. Então, hoje, nosso grupo ele se dedica a estudar os genes que regulam a formação dessas organelas. E depois, esse taquizoíto ele vai se diferenciar de bradizoíto, ele continua com essa mesma estruturazinha da bananinha, porém, ele tem certas alterações no seu metabolismo para que ele fique ali latente no hospedeiro. Às vezes, a vida inteira da pessoa, ele fica viável ali. O bradizoíto, então, ele vai caracterizar, né, essa forma crônica da infecção e ele tem preferência pelo tecido neural e também pelo tecido muscular, principalmente. Algumas pessoas têm uma grande taxa de infecção na língua também, então pós-morte, aí pega um cadáver para fazer uma lâmina histológica, né, para a língua, a gente verifica ali uma grande quantidade de cisto de toxoplasma, é um dos tecidos que tem predileção também. O esporozoíto, ele está dentro do oocisto. O oocisto não é considerado a forma infectante, ele é considerado a forma de disseminação, é a forma de resistência do parasito, porque, na verdade, né, o que vai infectar é o que está dentro dele, que são esses esporozoítos, que é na forma de bananinha também, na forma de meia-lua, assim como o bradizoíto, assim como o taquizoíto. O gato, ele quando faz a sua defecação, se ele estiver eliminando o parasito, ele vai eliminar esses oocistos aí no ambiente, só que esses oocistos, no momento da esporulação, no momento da eliminação, eles não são infectantes, porque eles precisam passar por um processo chamado esporulação. O que seria a esporulação? A esporulação é o amadurecimento do oocisto. Ele vai sair de um estado não infectante para um estado infectante. Então, o que isso quer dizer? Que precisa de dias para esse processo ocorrer. Normalmente, acontece em torno de 5 dias. E para isso, a gente precisa de condições de temperatura e precisamos de condição também de umidade para que esse oocisto ele faça esse amadurecimento ali no solo. Então, já foi verificado, né, em estudos do nosso grupo, que o fato de você ter um gato não constitui risco para a toxoplasmose. O que constitui risco para a toxoplasmose é você não ter um bom manejo das suas fezes do gato. Tem pessoas que o gato defeca na caixinha, ou pelo quintal, ou pela localidade ali, né, onde ele circula. Esse gato ele vai liberar suas fezes, e essas fezes sofrendo a esporulação ali, daqueles oocistos, aí sim constitui um risco. Mas o gato domiciliado, ele não constitui risco para toxoplasmose. O grande vilão aqui no caso, né, seria então os gatos errantes, que são esses gatos de rua que defecam pelas vias públicas, né? Aí essas fezes vão contaminar as águas, essas águas aí sim contaminam os alimentos, ou a gente faz a ingestão dessa água sem tratamento adequado e temos aí a infecção, tá? A principal forma de transmissão realmente é por causa desse bonitinho aqui, que são os oocistos. Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Não? Eu vou seguir. Tudo bem. Tranquilo. Bom, a prevalência da toxo, então, tem relação com vários fatores, né? Hábitos alimentares. Eu posso comer uma carne mal cozida, e naquela carne mal cozida pode conter ali a forma cística do parasito. O parasito, a vaca pode ter entrado em contato, por exemplo, com o parasito ali numa gramínea, no capim, ela teve a toxoplasmose, entrou na fase crônica, e quando eu me alimento daquela carne mal passada, eu posso adquirir a infecção, porque ali tinha o cisto do parasito. Então, eu adquiri os bradizoítos. Ou, por exemplo, quando eu como um quibe cru, já teve surto de quibe cru em Goiás uma vez, se eu não me engano, no ano de 2007, teve uma festa da Polícia Militar na cidade de Anápolis, foi servido quibe cru,
uma grande porcentagem de pessoas que foram ali naquela festa adquiriram toxoplasmose, graças, né, a essa ingestão ali daquela carne crua com a presença do parasito. Então, não é recomendado, né, fazer a ingestão desse tipo de carne. Tem relação com a nossa higiene. Quando a gente pensa na nossa higiene, a higiene pessoal, higiene da nossa casa, higiene da sua manutenção da caixinha de areia do seu gato, por exemplo. Tem relação com a idade. É óbvio que pessoas mais velhas, a probabilidade de ter tóxico é maior do que pessoas mais jovens. Por quê? Porque a pessoa ficou exposta a vida inteira a esses fatores de risco. Então, quando a gente faz estudos com idosos, a gente pode detectar uma taxa ali de prevalência muito grande. Por quê? Foi uma vida de exposição à água, alimentos, a várias condições que podem favorecer a transmissão do parasito. Fatores culturais também são relacionados, principalmente quando a gente pensa em regiões geográficas, porque o estado do sul ali é onde a gente vê uma observância maior de surtos, tem uma prevalência maior pela própria ingestão de churrasco, hábitos alimentares de consumir embutidos também, muita linguiça, muito salame. Teve no surto de Santa Maria a constatação, eles ainda não sabem assim muito bem o que levou o surto, mas tem indícios que pode ter sido por queijo, tem indícios que pode ter sido por uma carne, um embutido, na verdade, que eles consomem muito lá, que é a tal da copa. Então, tem vários, né, motivos aí que podem levar à transmissão. Características climáticas também, porque o parasito precisa daquelas condições ideais para que ele sofra esporulação, se for o oocisto. E o mais importante são as medidas governamentais. Recentemente, a toxoplasmose ela entrou aí como uma das doenças para se fazer no teste do pezinho básico, mas ainda não é uma realidade em muitos estados, né? Que em Goiás ainda não é feito. Inclusive, eu estou com uma aluna de mestrado nesse momento, uma enfermeira, que a gente está trabalhando com essa questão do teste do pezinho. Nós já fizemos uma pesquisa no ano ali de 2019, 2018 e 2019, em Aparecida de Goiânia, com quase 2.000 crianças, 2.000 recém-nascidos, que foram nas unidades básicas de saúde fazer o teste do pezinho, e foi identificada toxoplasmose em crianças totalmente assintomáticas. Crianças que, depois da identificação, foi feita a avaliação pela infectopediátrica e ela verificou que a criança tinha problema neural motor, tinha perda também de visão parcial por causa do parasito. A criança nasce, muitas vezes, né, sem nenhum tipo de sequela, e ela pode ter ali, né, sequelas internas, né? Não tem sequelas aparentes, mas ela tem sequelas internas, capacidade cognitiva reduzida, hoje já tem esse tipo de estudo também. Então, é muito importante, né, as medidas governamentais para essas infecções, porque o bebê pode nascer aparentemente normal e, com o passar dos anos, a gente vê o que aquele parasito foi capaz de causar. Então, isso aqui são ilustrações aqui, né, de como que acontece esse mecanismo. O gato, então, ele vai, né, liberar esses oocistos podem infectar nossos alimentos, pode estar ali na caixa de areia, você deixa muitos dias ali sem retirar, aquele oocisto esporula e pode contaminar dentro da sua própria casa. Quando você mexe no solo ou nessa areia contaminada, quando você ingere também carne crua ou mal cozida de aves ou de gado ou de porco, é mais comum, no caso, carne de gado mesmo, porque dificilmente você vai comer frango cru, né? Ah, eu vou comer galinha crua? Complicado. Aqui em Goiás a gente tem o hábito de consumir galinha caipira, só que ela é bastante cozida, né? Fica horas ali. Se o galo for velho, então, fica o dia todo cozinhando, né? Mas tem alguns estados que fazem alguns pratos com vísceras dessas galinhas, que é constatado um risco maior de transmissão. Galinha cabidela, por exemplo, lá no Nordeste, tem trabalhos que demonstram, né, que ela é um fator de risco para a aquisição oral da toxoplasmose. Nós podemos ter também a transmissão aqui nessa outra imagem sanguínea, por transplante, isso é bem raro, mas pode acontecer sim de ter a transmissão do parasita. Esse aqui é o ciclo biológico, muito complexo. Quem aí teve parasito na graduação lembra que é um dos mais difíceis, né, para você entender, porque tem muitas complexidades. No entanto, eu não vou explicar esse ciclo todo. Eu quero focar aqui para vocês nesse do lado esquerdo, que a gente observa aqui que tem um gatinho, né? O gatinho, ele vai eliminar
esse oocisto não esporulado, então eu só tenho uma massa blástica aqui no meio, e com o passar do tempo, esse oocisto, ele encontrando essas condições favoráveis, ele vai sofrer o processo que é a tal da esporulação. Então, ele vai se transformar em infectante. Observem que eu tenho essas bananinhas aqui dentro, tá vendo? É bem parecido com o taquizoito, né? Então, essas bananinhas é o que a gente chama de esporozoito, que vai estar ali acondicionado dentro do oocisto. Esse oocisto vai contaminar outros animais. Quando a gente ingere a carne desse animal que foi contaminado pelo tóxico, a gente vai estar ingerindo, na verdade, o cisto. Então, este cisto aqui vai provocar toxoplasmose em nós, né, no caso aqui. Ou o gato, ele pode, né, se contaminar também comendo um passarinho, que tem um cisto na musculatura dele. Então, é bastante complexo, né, esse mecanismo de transmissão. Só quero, né, reiterar, como aqui tem gente de várias profissões, que tóxico a gente pode pegar por vários motivos, né? Vários motivos. Pode pegar no ambiente, eu posso entrar em contato com o oocisto no ambiente, eu posso entrar em contato com o oocisto em pelos de animais, e eu posso entrar em contato também com as outras formas, né, evolutivas, principalmente os cistos, quando eu faço essa ingestão dessa carne crua mal cozida. Por que eu estou falando isso para vocês? É muito comum quando uma gestante ela vai na unidade básica de saúde, ela faz ali o teste da mamãe. No teste da mamãe dela, vem que ela é negativa para tóxico, tanto IgM quanto IgG. Aí o profissional que está ali, seja o médico ou o enfermeiro, pergunta: ah, você tem gato em casa? A pessoa fala: tenho gato em casa. Então, você tem que sumir com o seu gato. Você não pode ter gato em casa. É muito comum desse tipo de orientação. Agora, vocês já entendem que não necessariamente, né? Ter gato é um risco, porque se eu tenho uma boa higiene com as fezes daquele animal, dificilmente eu vou ter aquisição do parasito por causa do meu animal. E tem situações mais doidas ainda, né? Às vezes os profissionais indicam, perguntam se tem animal em casa. Aí a pessoa fala: sim, eu tenho um cachorro. Então some com o seu cachorro. O cachorro nem está no desenho aqui, vocês perceberam, né? E as pessoas acham que o cachorro também transmite tóxicos. Elimine o cachorro. Aí tá, você elimina o gato, né, que poderia ter culpa, mas se você tiver boas condições de higiene com seu animal, você não tem risco. Você elimina o cachorro, que não tem nada a ver com o rolo aqui, e continua comendo em restaurante, continua não fazendo uma higiene adequada da sua salada, que pode vir o cisto lá da irrigação. Você continua se expondo a alimentos de origem duvidosa, né, de má higiene. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de orientação. Porque não adianta falar para a pessoa: elimina seu gato, sendo que a gente viu que isso é errado, né? E a pessoa não adquire bons hábitos ali durante a gestação. Então, ela vai continuar sendo exposta aos fatores de risco. Não é só o gato dela que é o problema, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Não? Esse povo não pergunta nada não, Débora? Não, são meio calados. Se fosse na graduação, eu estava no segundo slide ainda, né? Que os meninos iam perguntar toda hora. Então, gente... O detalhe é porque você tem uma didática muito boa. Então, assim, o pessoal está compreendendo tudo, viu? Deve ser, né, Edna? Não, certeza. Nossa, muito bom. Tomara. Pode continuar aí. Muito bom. Tá bom, obrigado. Então, um gato, ele pode eliminar milhões e milhões de oocitos no ambiente. Pensa que ele pode, né, ficar ali fazendo várias defecações. Tóxico causa diarreia no gato, quando ele está ali eliminando oocitos na fase aguda. Então, uma única defecação dele pode eliminar 10 milhões de oocitos. E esse processo, ele demora em torno de 5 dias. Até aqui eu ilustro a presença aqui de um gatinho na caixinha de areia. Para que isso aconteça dentro da sua casa, é só se você não recolher as fezes do gato. Então, os gatos domiciliados não constituem risco para toxoplasmose, tá? Isso aqui já foi bem esclarecido. Outra coisa muito importante é que não é só gato jovem. Quem teve aula de parasito deve lembrar que lá no Reiki, aquele livro de parasito lá, que todo mundo usa na graduação, ou naquele livro chamado Neves, lá fala, né, que os gatos jovens que têm toxoplasmose, que eliminam os cistos. Hoje é sabido que não mais. Já foi verificado que o gato,
ele eliminou o cisto na fase aguda, mas quando o gato cronifica, ele vai ter a presença do parasito nos cistos pelo corpo dele também, tá? Então, se esse gato ele sofrer uma reagudização, ele vai voltar a eliminar os cistos. Isso hoje é muito comum com gatos que são co-infectados com um vírus chamado FIV, que é o vírus da imunodeficiência felina. É como se fosse o HIV do gato, tá? É um vírus primo do HIV que acomete os gatos. E o gato, ele, quando ele adquire, ele entra numa doença também, como se fosse uma AIDS, né, do gato, e ele vai ficar com aquela doença oportunista, ele vai reativar a infecção e vai voltar a eliminar os cistos. Então, não pense que só gato jovem que pode fazer isso. Por isso que é tão grave os gatos errantes. Porque quando o gato, ele é vadio, né, ou errante, que é o nome que se dá para esse gato. Esse gato ele não é castrado, então esse gato ele vai ficar tentando se reproduzir, né, durante o cio dele ali com outros gatos na rua. Esse gato ele vai se expor a outros tipos de parasitose, então ele vai ter uma alimentação ineficiente, ele vai ter vários parasitas, vai ter uma colonização ali, um parasitismo por vários tipos de parasitas, incluindo tóxicos. Tudo isso vai fazer com que esse gato ele fique imunodeprimido e ele reative a tox. Então, o gato errante ele pode eliminar os cistos em várias fases da sua vida. Por isso é tão grave essa questão e a importância de se fazer o controle desses animais, tá? Então, o gato ele é responsável pela perpetuação do parasito no meio ambiente e as galinhas elas são muitas vezes utilizadas em estudos porque elas são indicadoras de contaminação ambiental. Eu coloquei a galinha aqui, dou tanta ênfase nela, porque eu trabalho com galinhas. Quando a gente quer fazer um estudo para saber se eu tenho a presença da tox circulando ali naquela população, hoje a gente já sabe que um dos focos de estudo seria a galinha. Porque quando eu estudo a galinha, a gente detecta o parasito, né, na população também. Então, é um índice mais fácil da gente tentar fazer o isolamento do parasito do que em seres humanos. E uma coisa muito grave, além de tudo isso, de milhões de oociços aí espalhados no mundo, eles ficam viáveis por até 18 meses. Então, ao mexer ali no solo, em alguma coisa, se tiver um oociço você ingerir acidentalmente, ele pode com certeza estar viável. Por tudo isso, gente, por tantos gatos que existem, por tantos oociços que são eliminados, pelo tempo todo que esse gato ele fica ali, né, liberando oociços, e esses oociços ficam viáveis no meio ambiente, a gente diz, né, que nós vivemos em um mar de toxoplasmose. É uma frase clássica, né, de um pesquisador mundial aí da tox, que é o Dubey. Ele fala que no mundo nós vivemos no mar de toxoplasmose. Então, por isso que o parasita ele foi se adaptando a uma grande variedade de hospedeiros e hoje se tem sangue quente, tem tóxico. Todos os hospedeiros ele tem a capacidade de infectar, tá? Seja mamífero ou seja ave, ele só é refratário ali aos répteis, né? Porque répteis não tem um sangue quente. Então, ela normalmente ela é assintomática no gato e eu trago essa atenção aqui por causa disso, né? Que hoje a gente tem essa co-infecção aqui com o FIV, que é esse vírus similar ao HIV no gato e vai provocar uma reativação. Então, o gatinho vai voltar a liberar os cistos e com certeza vocês já devem ter visto gato desse jeito, né? O gato bem magro, né? Bem paquético mesmo. Esses gatos são propensos a poder ter reativação e voltar a eliminar o toxoplasma. Bom, tranquilo? Agora, eu quero comentar com vocês alguns tipos de artigos de dados que a gente obteve, né? No nosso... Tem uma pergunta no chat. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Como assim utilizam as galinhas como indicadoras? Então, Daisy, o que acontece? Se eu quero saber se o parasito circula ali naquela região, ao invés de eu ficar indo nas pessoas procurar o parasito, a gente procura nos animais, porque é um agente de potencial zoonótico. Não tem como eu chegar em alguém e falar assim, olha, deixa eu retirar fragmentos de tecidos seus, do seu cérebro, para eu fazer uma pesquisa lá de doutorado. Não é assim que funciona. Então, o que a gente faz? A gente utiliza modelos animais, modelos experimentais. É possível fazer de humanos? Claro que sim, material de biópsia, né?
Ou pós-mortem também, a gente retira fragmento dos tecidos e procura o parasita. Só que isso seria um estudo muito complicado de fazer, né? Então, o que que a gente faz? A gente utiliza animais. Ou eu utilizo os gatos, ou eu utilizo as galinhas. Galinha é mais fácil de adquirir, e é mais fácil de manipular do que os gatos. Por quê? Porque galinha é um animal que a gente já consome. Então, eu não vou matar a galinha exclusivamente para fins da minha pesquisa. A gente trabalha, né, com vários produtores aqui da nossa região hoje, com a pesquisa com galinhas. A gente vai lá, o cara vai matar a galinha caipira para vender na feira. Então, ele me dá o cérebro e o coração da galinha. E já foi tratado, né, por vários estudos, que a cepa que a galinha tem é a cepa que as pessoas têm, que os gatos têm. Por quê? Os gatos defecam no ambiente, a galinha caipira não cisca lá para poder ficar, ela fica o dia inteiro ciscando, né? Ao ciscar, ela se expõe à toxoplasmose. E só serve se for galinha caipira. Então, por isso que a galinha caipira é uma bioindicadora. Galinha de granja, não. Esse frango de granja que você come não tem tóxico, não tem risco nenhum de ter. Por quê? Porque as galinhas ficam suspensas em granjas, não tem contato com o solo, só come ração, não tem o hábito de ciscar pedra, qualquer tipo de dejeto quando ela é criada solta. Então, essas galinhas de granja não constituem risco, somente as galinhas caipiras. Entendeu? Eu tenho uma pergunta. A galinha caipira, ela vai representar um risco mesmo depois que ela for cozida? Não. Aí que tá. Qual é meu risco com a galinha caipira? Você pode adquirir toxoplasmose no momento que você mata a galinha caipira. Se eu mato a galinha, corto ali as partes dela, né? A gente sabe que ela pode estar repleta de tóxicos. Inclusive, os estudos que a gente tem com essas galinhas caipira é uma prevalência de 96%, tá? Então, assim, de 50, uma não tem. Então, quando a gente corta ali, manipula a carne dela, se eu não lavo as minhas mãos, se eu não higienizo a minha tábua e tal, a gente pode ter uma aquisição ali durante a manipulação da carcaça dela. Cozinhou, não tem risco mais, porque quando a gente cozinha galinha, mata o parasito. Então, não tem risco nenhum. Eu mesmo, né, a gente compra galinha às vezes, ou adquire só os tecidos, a gente come a galinha depois, não tem problema nenhum, você não vai consumir a carne da galinha crua, certinho? De Hansen, só tinha mais uma dúvida. Por exemplo, eu crio gatos e tal, né? E, assim, gatos têm hábitos, eles são muito higiênicos, mas se um gato estiver contaminado e não tiver nenhum sintoma, gatos, eles se lambem, né? Então, eles acabam, né, tocando em partes que teria contato com areia, essas coisas assim, né? Eles lambem as partes íntimas deles. Ele lambendo, tem risco de contaminação para humano? O risco é você com contato com o pelo dele, né? Um pelo? Isso. Quando ele defeca, mais dificilmente isso acontece, porque o ossisto não está esporulado. Tem mais risco o cachorro que o gato nesse caso, tá? De contato com essa questão de lambida e pelo, porque o cachorro, ele não transmite, mas ele pode deitar ali na terra onde o gato defecou, o ossisto está esporulado e fica preso no pelo dele. Aí você pega o cachorro, passa a mão nele. Você pode adquirir o ossisto assim. O gato, não. Por quê? Porque o gato, ele tem essa questão dessas fezes precisar ser esporulada e dificilmente o gato fica sujo, né? Porque ele se higieniza o tempo inteiro. Entendeu? Foi isso que você perguntou? Mais ou menos, eu entendi o que você falou. É porque assim, o gato ele se limpa, e eu pensei que ele tem contato com as próprias fezes, quando ele está se limpando ali, que geraria algum risco. Por exemplo, meu gato gosta de me lamber, entendeu? Porque ele é filhotinho. Aí eu pensei, poxa, ele limpa a própria, né? A própria genitália. Se ele tiver alguma coisa, não sei. Nesse sentido. Mas não tem risco. Você lembra que o ossisto tem que passar pelo meio ambiente? Sim, tem esse detalhe. Isso. Se não passa no ambiente, não dá o prazo de amadurecimento, ele não tem infectante. Esse ossisto pode entrar em contato de forma não infectante, vai passar pelo estômago, ele vai ser destruído, não vai acontecer nada.
diferente de outros oocistos. Não sei se vocês já estudaram a Cryptosporidium, né? A criptosporidiose, ele já sai infectante. Não é a mesma coisa do toxo. O toxo tem essa necessidade ambiental. O ambiente tem que colaborar para que ele sofra amadurecimento. Certinho? Certo, entendi. Uma Obrigada. Obrigado, Uma eu. dúvida. Hansen, é assim que eu falo seu nome? Isso. Uhum. Nesse caso, então, a gente pode considerar que o gato iria implicar em um risco maior para pessoas que residem em casa, têm horta, e o gato é criado nesse meio, por exemplo, né? Ou em apartamento, mas que faz algum cultivo de alguma planta que seja para consumo. Com certeza. Inclusive, quando quem tem horta em casa, quem manipula areia, terra, tem uma incidência, né, maior de pacientes positivos nesse caso, porque ele pode defecar ali, você não vê, ele enterra, sei lá, né, aquela terra, e ao manipular a terra, você pode entrar em contato com ele, sim. Só manipular, né, mas não de se alimentar com aquele material, com aquele alimento, porque se você lava adequadamente, né, ele elimina o parasita. Quero aproveitar esse momento para explicar isso também. Como eliminar parasitos dos vegetais? Não basta apenas lavar, e não basta também apenas você deixar de molho ali, numa água sanitária, um daqueles reagentes que são vendidos ali, até quando você vai no supermercado, onde tem as verduras, as hortaliças ali, tem, né? Aquele produtinho para você colocar. Os parasitos, e principalmente o oocisto de tóxico, ele tem uma capacidade de aderência muito grande. A estrutura dele ali por fora é repleta de glicoproteínas, proteínas que vão funcionar como se fosse uma colinha. Então, ele cola em lugar, ele cola em superfícies. E ao colar, ele vai permanecer viável por ali por muito tempo. Então, além de você colocar, por exemplo, uma água sanitária para retirar, é necessário que você também adicione uma grande ali, uma pequena, aliás, quantidade de detergente. O detergente, ele vai fazer com que essas proteínas desgrudem, né? Vai fazer com que elas consigam se soltar ali daquele alimento. Além disso, é necessário também fazer a fricção. Se eu pego uma folhagem verde, uma folha de couve, uma folha de alface, e ela for grande, eu tenho que passar a minha mão ali naquelas nervuras para tirar o material daquela superfície, porque o parasito pode estar viável ali. Outra pergunta. Água sanitária mata o tóxico? Não mata, não mata, tá? O que mata tóxico é só ozônio e altas temperaturas. Então, não adianta esse tipo de lavagem para esse parasito. Elimina outros. Giardia, amebas, esses aí é eficiente, mas para tóxico não. Para tóxico, o que realmente faz você retirar ele do alimento é a fricção manual. E isso vai ser favorecido quando você adiciona detergente ali na misturinha também, tá? Mais alguma pergunta? Agora que eu vi que o chat aqui desce, quando tem. Nunca mais eu como alface. Tem que comer alface, sim. Você tem que comer alface, você garante a higienização dela, né? Esse que é o problema. Inclusive, pessoal, a gente já fez uma pesquisa em restaurantes com saladas prontas para consumo. Eu já fiz essa pesquisa em Aparecida, porque antes de morar aqui, eu era professor da UniRV, lá de Aparecida, e eu já trabalhei com alunos de iniciação científica. A gente achou tóxico em 50% das saladas. Aqui em Jataí, quase 70%. Ou seja, eu não fui na feira, peguei o alface sem higienizar e analisei. Não, eu peguei do buffet. A gente foi lá no self-service, comprou a salada, levou para o laboratório e identificou os parasitos, tá? Então, tem que tomar muito cuidado mesmo com essa ingestão desses alimentos crus, porque a gente não garante ali a qualidade de higiene que foi feita. E uma coisa muito interessante que a gente verificou em Aparecida, quando a gente fez o estudo, que restaurantes mais caros, a prevalência foi maior que restaurantes mais baratos. Então, você pensa, eu vou comer na churrascaria tal, que lá é chique, lá é isso e aquilo. É o lugar, né, que tem uma condição de higiene pior, muitas vezes. Tem nutricionista lá e acontece isso, né? Às vezes a forma com que está sendo feita não é adequada. E aquele restaurantezinho aí em frente do HDT, que você fica, tô com medo desse restaurante, vou lá naquele mais caro. Aí você tem um alimento mais limpo, né? E a gente não fez só a busca desse parasita, a gente fez várias pesquisas, né, nesses alimentos. E foi verificado isso. Então, a taxa é altíssima, tá? É altíssimo. Será que a Débora está
me zoando no grupo, porque eu participei perguntando. Alguém me explica o que ela quis dizer. Oi, não entendi. Pode continuar, Débora? Pode. Então, eu quero mostrar para vocês umas pesquisas, né, que a gente fez. Eu fui orientado por uma professora do Instituto de Patologia Tropical, lá da UFG, do IPPESP, Ana Maria de Castro. Então, por isso vocês sempre vão ver ela aqui com meus colegas, né, de mestrado e doutorado. Ela é bem, assim, antiga, né, não estou chamando ela de velha, porque ela começou muito nova, professora, tem mais de 30 anos de UFG, e ela é uma das maiores pesquisadoras, né, da área de toxoplasmose do Brasil, aí, principalmente com recém-nascidos, tá? Hoje ela tem a linha dela com bebezinho e eu mexo com a minha área ambiental. Eu não trabalho com pacientes aqui nas minhas pesquisas, eu trabalho com o meio ambiente, mesmo sendo biomédico. Fiz um trabalho recentemente com pacientes com neurotóxico e tal, mas assim, eu tenho uma atração maior por gato, galinha. Eu prefiro trabalhar com os animais mesmo, ainda mais porque eu trabalho com a genética, né? Então, eu preciso não só ir no ser humano e achar um anticorpo contra tóxico, eu preciso achar o parasito mesmo, para fazer os estudos que eu preciso aqui no laboratório. Então, por isso que a gente trabalha com os modelos animais, tá? Esse estudo aqui foi um estudo que a gente fez no ano de 2015, eu acho, 2015. Além de fazer uma avaliação de qual é a melhor técnica para fazer o diagnóstico do toxoplasma, a gente fez também, obviamente, a análise da presença do toxoplasma nas fezes de gatos. E a gente detectou que 13,6% dos gatos tinham a presença de oocistos. Então, isso é um valor bastante, assim, né, assustador. Por quê? Quando nós olhamos ali resultados de pesquisas de outros locais do Brasil, o máximo que o pessoal detecta é 2%, 3%. Tem um lugar que deu 7% uma vez, nessa época, né? E a gente chegou a um número muito grande aqui de 13,6%. Então, é uma quantidade muito grande. Aí a gente começou a se perguntar, bom, será que é porque tem tanto gato aqui, esses gatos eliminam tantos oocistos, nós temos tantas pessoas infectadas, tantas pessoas que têm a presença de anticorpos? E a gente hoje já sabe que sim. Goiás é um dos lugares, né, que tem a prevalência mais elevada do Brasil em todos os hospedeiros. Quando a Ana começou lá, né, nos anos 2000, pesquisar, ela era uma pergunta. Hoje a gente já tem constatação que aqui é um dos lugares que tem a maior frequência em vários tipos de hospedeiros. E hoje, com os mapeamentos genéticos, a gente sabe, né, que tem uma cepa predominante que circula entre esses hospedeiros com uma alta virulência. Tem uma infectologista também que é colaboradora da Ana, parceira dela de pesquisa, que talvez alguns aqui conheçam, que é a doutora Marisa Avelino, lá do Hospital das Clínicas. Ela é infectologista pediatra, né? E ela sempre trabalhou com a Ana com esses estudos e com os bebês, né? A professora Marise, ela, durante os estudos dela lá das alunas, ela viu que nós temos uma elevada taxa também de malformações, mas isso não tinha um estudo com a genética. Então, por que nós temos tantas pessoas positivas? Por que nós temos tantos animais hospedeiros definitivos e intermediários positivos e tantos bebês que nascem com malformações? Hoje, a gente já tem a resposta que isso tem relação com a genética da cepa que circula aqui em Goiás, que é um genótipo extremamente virulento, que é o genótipo tipo 11. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 400 genótipos de tóxicos catalogados. E o que circula aqui entre nós é uma cepa bastante brava, né? Bastante virulenta, ela causa muita reação, ela tem uma tendência a fazer também alterações na placa do tubo neural da criança, então por isso que nascem tantas crianças com malformações. Inclusive lá no HC tem um ambulatório, né, desse tipo de pacientes que são atendidos lá. Então, esse valor de 13,6% é um valor muito grande, né, que chamou nossa atenção na época, e foi a partir disso que a gente começou a estudar especificamente esses animais. Depois, no ano de 2018, né, uma outra colega minha fez um experimento muito similar a esse aqui, só que ao invés de estudar só os gatos errantes, como eu fiz, ela também trabalhou com gatos ali que são domiciliados,
E foi nesse estudo, né, a gente manteve que essa técnica de Faust, o pessoal da biomedicina aí lembra, né, aquela técnica de flutuação. Eu não vou ficar dando detalhes, porque como aqui é multiprofissional, não faz sentido nenhum, né? Mas entenda que esse estudo ele serve para a gente saber qual é o melhor diagnóstico. Então, lá no laboratório, qual técnica usa quando eu estou desconfiado de tóxico? Então, tem vários tipos de técnicas e a gente precisa definir qual é. E, enquanto eu tinha encontrado naquele ano uma prevalência de 16%, nós chegamos nesse estudo aqui a uma prevalência de 27,7%, quase o dobro, né, a prevalência aí. É uma coisa muito grave, então, uma quantidade muito grande de animais eliminando os cistos. E ao verificar e fazer análise estatística entre os gatos errantes e os gatos domiciliados, nós chegamos à conclusão também, por esse estudo, que os gatos domiciliados não constituem risco para a transmissão da doença. Então, o seu gatinho não é risco, o seu gatinho tem hábitos adequados ali com o manejo das fezes, não vai constituir um risco para você e para sua família, tá? As galinhas, elas não apresentam sintomatologia para essa infecção, não há transmissão de doença também por ovos, a galinha ela é totalmente assintomática, mas algumas raças têm sintomatologia, então o produtor ali ele percebe que aquela galinha está doente e não tenham medo também de ovos, tá? Não tem como transmitir toxoplasmose por ovo. Esse artigo aqui, em 2009, foi o que fez milhares de ovos lá de galinhas positivas, colocou que essa transmissão era improvável, mas hoje a gente sabe que não tem risco, não constitui risco você fazer a ingestão de ovos crus, tá? E nós temos, né, um risco aí quando você faz esse consumo dessa carne mal cozida, raríssimo isso acontecer. Aqui em Goiás a gente deixa a galinha cozinhar horas e horas, então não vai ter risco esse consumo dessa galinha. Só que tem alguns locais que eles fazem consumo de vísceras dessas galinhas. Aí você pensa, ai, mas eu não como galinha caipira crua de jeito nenhum. Não, mas você come o coração. Então você vai fazer um espetinho ali de coração, você deixa ele ao ponto, não assa muito bem assado, e aquilo ali vai constituir um risco para você sim, tá? E o risco principal é a manipulação da carne, igual eu já expliquei. Bom, então, o que acontece? Nós temos um único parasito, nós temos uma grande variedade de hospedeiros, nós temos uma grande variedade de manifestações clínicas, e começou-se, então, a estudar quais seriam, né, as relações genéticas desse hospedeiro. E ao estudar essas relações genéticas, foi verificado que a gente tinha uma grande variabilidade genética, uma variedade muito grande de cepas, e aqui em Goiás não seria diferente, é isso que os nossos estudos hoje mostram, né? Então, vou passar rapidamente nessa parte. Nós temos aqui linhagens tipo 1, tipo 2, tipo 3. Essa linhagem relaciona-se ali à clínica do paciente, então é muito importante fazer estudos genéticos para identificar isso, né, para saber qual cepa circula mais, para ter uma definição do tipo de manifestações mais comuns daquela região. E hoje a gente faz esses estudos aqui genéticos para identificar qual que é o tipo da cepa. O exame que a gente faz para ver isso chama genotipagem. Não vou explicar o que é, tá? Se um dia vocês tiverem curiosidade de estudar especificamente essa parte, a gente marca depois, Débora, só para os alunos da biomedicina e para os da farmácia, né? Para ser do eixo específico, porque é uma técnica bem complexa se eu for explicar ela aqui, tá? Mas é um exame genético que é comum para quem trabalha aí nessa área da toxoplasmose, e a gente usa vários marcadores genéticos, né? Um exame bem complexo que a gente faz para fazer um mapeamento genético do parasita. Nesse mapeamento genético, a gente vê essas bandinhas aqui, ó. Isso aqui é um gel de agarose, que é um gel igual como se fosse um gel para um exame de DNA, igual como se fosse um gel qualquer que a gente faz lá nas reações moleculares. E o que depende ali daquele gene que eu estou estudando forma bandinha, e graças a essas bandinhas, a interpretação delas, que a gente consegue fazer uma identificação, tá? Do parasita. Vou falar assim bem tranquilo. Aí a gente constrói árvores filogenéticas, que é um estudo também genético, né, de filogenia, e a gente consegue identificar se aquela cepa tem alta variabilidade genética ou não. Quer perguntar, Gustavo? Não? Pensei que eu tivesse levantado a mão.
Então, gente, vamos falar agora a respeito do diagnóstico da toxoplasmose, né? O que que a gente faz para poder fazer esse diagnóstico? Nós podemos trabalhar com duas linhas principais. Ou eu faço o diagnóstico sorológico, ou eu faço o diagnóstico parasitológico. Tem uma pergunta. Ah, não, apertei sem querer. Tranquilo, Gustavo. Quando a gente trabalha com pacientes, a nossa realidade é a realização de diagnósticos sorológicos. Igual o teste da mamãe, nós vamos realizar ali uma sorologia daquela paciente, ou o paciente, quando está fazendo investigação, ou quando você vai fazer uma bateria de exames, você realmente realiza exames sorológicos, né? Buscando, então, os anticorpos contra aquele parasito, seja o IgG, que identifica ali que você tem a infecção há um certo tempo, ou seja, o IgM, que é um marcador de fase aguda. Porém, nem sempre que a gente tem IgM, isso quer dizer que o paciente está na fase aguda, porque pode ser uma IgM residual, ou é porque eu tenho baixos níveis de IgM e aquele método diagnóstico que eu estou usando, ele tem uma sensibilidade muito alta, então ele vai dar ali um reagente, né, positivo e tal. Depois eu também é uma coisa assim mais detalhada, essa questão do diagnóstico sorológico, que tem relação com a avidez. É umas coisas bem complexas ali de laboratório que eu também não vou aprofundar nesse dia de hoje, tá? Eu vou só comentar com vocês como que a gente faz isso na prática. Então, na prática, em pacientes, a gente realiza a sorologia mesmo. Porém, em centros de referência, como o Hospital das Clínicas, o HDT também já mandou a amostra lá para a Ana Maria, o laboratório dela recebe a amostra desses hospitais para poder fazer pesquisa do parasito. A gente pode isolar o parasito, que é o que eu trabalho aqui hoje, né? A gente pode pegar o sangue de um recém-nascido que está com suspeita da infecção, ou nós podemos pegar o líquido amniótico daquela gestante que fez ali a ultrassom e tem suspeita da infecção. O médico ele recolhe o líquido amniótico, envia para o laboratório e graças a essa amostra a gente consegue fazer o isolamento do parasito. Ou eu isolo o parasito em cultura de células, ou eu faço o isolamento também em cobaias. Posteriormente eu vou mostrar para vocês também algumas imagens do que a gente faz. Nós podemos realizar técnicas moleculares. Então, eu não tenho aqui camundongo para ficar inoculando, né? Isso é só em centros de referência, como o IPETESP. Mas tem laboratórios que fazem PCR para toxo, o teste molecular. E se eu detecto um líquido amniótico, a presença dessa bandinha ali, que significa que eu tinha o DNA do parasito naquela amostra, isso é um exame confirmatório da infecção. Então, a PCR hoje ela vem sendo muito utilizada para isso. E tem algumas variações dessa PCR, como também a nested PCR, que também é usada, tá? Então, quando a gente trabalha com um teste sorológico, quando eu busco o anticorpo, a gente tem, no caso aqui, um método, né? Então, eu busco o anticorpo, aqui, no diagnóstico parasitológico, eu busco o próprio parasito ou eu busco o seu DNA, que é uma molécula do parasito. Então, o diagnóstico sorológico, ele tem alta sensibilidade e o diagnóstico parasitológico são testes de alta especificidade. Entretanto, hoje nós temos uma grande variedade de ELISAs, que são bastante sensíveis e específicos também. Dificilmente vai dar uma reação cruzada, um falso positivo, um falso negativo, porque hoje nós temos kits assim, de extrema qualidade. O mais usado é o ELISA, mas tem outras técnicas também, como a imunofluorescência, a hemaglutinação, o MAT. O MAT e a hemaglutinação é usado hoje mais nos animais. Em seres humanos é o ELISA e a imunofluorescência. Mas hoje também tem eletroquimiluminescência, existe uma variedade de testes rápidos também para toxoplasmose, só que o exame padrão ouro continua sendo o ELISA e a imunofluorescência. Os exames, né, que a gente realiza, eles são voltados principalmente para a detecção desses anticorpos. Então, nós vamos pesquisar anticorpos aqui da classe IgM, da classe IgA, que são marcadores de fase aguda. IgA é restrito à pesquisa também. Na prática clínica, é solicitado o exame IgM e é solicitado o exame IgG, certo? IgM já é de conhecimento de todos aqui, provavelmente, né? Que IgM é aquele marcador de fase aguda. O IgG é o marcador de fase crônica. Só que é importante lembrar
Quando você vê essa curva desse gráfico, você observa que nas primeiras semanas a gente tem um pico muito grande aqui da IgM e depois ela vai caindo os seus títulos aqui durante as semanas subsequentes, porque a gente teve a produção da IgG. Então, a IgG, ela é um anticorpo que o sistema produz, porque é mais eficiente, porque ela é monomérica, ela tem uma capacidade de cobrir aquele agente caso entre em contato com a maior eficiência, que é o que a gente chama de opsonização, né? Então, isso vai acontecer em todos os animais, no ser humano também. Porém, tem uma característica importante no diagnóstico humano, é que a IgM ela pode continuar sendo produzida em níveis bem indetectáveis pela maioria dos testes, mas como hoje a gente trabalha com kits que pegam qualquer coisa, porque eles têm uma sensibilidade muito alta, pode vir ali um paciente com resultado, com uma IgM com título muito baixo, e aquele paciente não ter qualquer manifestação de toxoplasmose. Aí você vai se deparar na pergunta, será que essa pessoa, ela tem toxoplasmose aguda agora, ela está com toxo aguda e ela é assintomática, ou essa pessoa, ela não está agora na fase aguda e isso é o que a gente chama de IgM residual. Nesse caso, quando você se depara com um paciente com IgM positiva, nós realizamos um exame chamado avidez de IgG. Dificilmente você vai ter que solicitar o exame avidez de IgG, porque os laboratórios já fazem. Fiz o IgM, deu positivo, já tem a recomendação de fazer esse ali, né, avidez de IgG. Alguém sabe o que é isso? O que é a avidez do anticorpo? Alguém lembra lá das aulas de imuno, quando estudava isso? Vou fazer na forma de pergunta, tá, Débora? Aí, se ninguém responder, você responde, viu, Débora? É a capacidade de ligação, né? Quando a avidez do IgM é baixa, é porque ele não teve contato, né? Anteriormente, com muito tempo. E quando é alta, sinal que eu já tive contato com antes. Isso mesmo. Quando a gente faz o exame de avidez e fala que lá no resultado deu uma avidez baixa, e a avidez, o resultado é expresso em percentual, né? Uma avidez baixa significa que seu anticorpo, ele conhece aquele antígeno há pouco tempo. Então, vou colocar de uma forma bem simples, né? Tem vários mecanismos moleculares envolvidos aí, né? Mas é importante só você lembrar disso. Se eu faço IgM e a minha avidez, ela deu baixa, deu um resultado de avidez baixa, isso significa que o meu anticorpo conhece aquele antígeno há pouco tempo, ou seja, aquela infecção é recente. Então, se você se depara com um paciente IgM positivo, com avidez baixa, provavelmente aquele paciente está na fase aguda mesmo. Aquela IgM dele é resultado de uma fase aguda naquele momento. Se eu faço um exame e a minha avidez dá alta, ou seja, o meu anticorpo conhece aquele antígeno há muito tempo, a gente pode traduzir dessa forma, isso significa que aquela infecção não é agora, aquela infecção não é recente, aquela infecção já tem um certo tempo que seu sistema imune já conhece aquele antígeno. Ou seja, se eu me deparo com um paciente que é IgM positivo e a avidez é alta, aquela IgM não caracteriza a fase aguda. Aquela IgM é uma IgM que a gente chama de residual. Ou seja, o sistema imunológico daquele paciente continua produzindo uma taxa de IgM muito baixa e como o teste laboratorial que eu uso é muito bom, ele é muito sensível, eu continuei detectando aquele anticorpo. Então, a gente pode, de uma forma muito simplificada, explicar dessa forma, tá? Então, quando você receber um resultado, você solicitar o exame, e você vê que o paciente lá no IgM veio escrito reagente e veio um outro exame avidez de IgG, quer dizer isso. O laboratório executou aquele teste para a gente determinar se aquela infecção é aguda ou se aquela IgM ela é residual, graças ao kit extremamente sensível que eu estou utilizando. Então, quer dizer isso, tá?
Deu para entender bem? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? O que seria essa IgM? O que seria essa IgA, essa IgG? IgA eu nem comentei, que IgA não usa na prática. A gente usa só na pesquisa, tá? Alguém tem alguma pergunta? Eu posso, quando tem toxoplasmose congênita ou que a mãe está diagnosticada com a fase aguda, aí eu solicito IgA também, né? Para Isso. confirmar na criança. Quando você tem, né? Quando você não tem, você faz a IgM e a IgG da criança, seja ali por uma cordocentese ou seja pelo líquido amniótico. A gente pode fazer ELISA do líquido amniótico e do sangue de cordão também. Por quê? Por que a Débora está falando de IgA, né, para confirmar? Pode fazer? Pode, ela é dimérica, né, Débora? Mas na prática não é todo laboratório que faz esse exame. O que faz realmente é a IgM. Quando a gente pega uma amostra que é representativa do bebê, como, por exemplo, o sangue do cordão é o sangue do bebê que circula ali, tá? Ou se a gente faz uma punção ali da barriga da mãe, coleta o líquido amniótico, aquela amostra também representa o bebê, tá? Ao representar o bebê, se eu detectar IgM naquela amostra, se eu detectar uma quantidade de IgG muito alta, isso pode indicar infecção fetal. Então, muita calma, tá? IgG passa pela placenta, certo? IgG passa pela placenta. Então, se eu faço a IgG na amostra do concepto ali, do feto, isso não quer dizer necessariamente que ele está infectado. Por quê? Porque aquela IgG que eu encontrei pode ser oriunda da mãe. Porém, é importante, além de você avaliar se eu tenho ou não tenho a IgG, é importante avaliar a quantidade de IgG. Se eu tenho a mãe, eu fiz o exame dela, o exame da mãe deu 100, se ela passa para o bebê, o do bebê tem que dar 100 ou tem que dar menos de 100. Se o do bebê deu 150, deu 200, deu qualquer valor acima do valor da mãe, isso é indicativo de infecção fetal e a gente precisa fazer o acompanhamento do recém-nascido ali quando ele nascer. Por quê? Porque isso está indicando que ele está produzindo anticorpos. Ele não produz porque a transmissão desse anticorpo via placenta é passiva. Então, o anticorpo ele passa passivamente pela estrutura molecular dele ser monomérica, ele é passado livremente para a placenta, pela placenta para o recém-nascido. Então, ele vai nascer com aquele conjunto de anticorpos ali que ele recebeu da mãe via placenta. Se eu tenho mais anticorpo no bebê que na mãe para aquele agente que eu estou estudando, isso indica que o bebê pode estar produzindo. Certo? Então, IgG tem essa questão também. IgM não faz isso. IgM não passa pela placenta. Se eu faço um exame com uma amostra do bebê e ao realizar o exame do bebê, eu verifico a presença da IgM, significa que o bebê produziu a IgM. Então, o bebê está infectado. Por isso que é tão importante para fechar o diagnóstico nesses casos, além da gente fazer a IgG e IgM, fazer a PCR também. Porque a PCR, se eu faço, ela vem positiva, eu estou vendo ali, então, uma banda que é um produto de amplificação do DNA do parasito. Ou seja, o parasito está no líquido amniótico do bebê, então ele infectou o bebê. Certinho? É assim que funciona, tá? Tranquilo? Ficou claro, Débora? Sim. Espero que todo mundo tenha entendido um pouco disso também, tá? Então, lembra que tem um anticorpo chamado IgM, tem um anticorpo chamado IgG, e tem uma variedade de estudos para fazer com esses anticorpos aí, porque a resposta imune é bem complexa e não é fácil também fechar um diagnóstico que um bebê realmente está infectado. É bastante complexo fechar esse diagnóstico. Por ser bastante complexo, hoje tem várias técnicas que são realizadas, né, para fazer avaliação de confirmação, e além de confirmar se o bebê está ou não infectado, também verificar o prognóstico daquela cepa que está infectando o bebê. Esse aqui é um exame chamado imunoblot, que uma aluna lá da Ana Maria realizou agora, acabou de publicar o artigo do doutorado dela, e isso aqui são imagens dela, ó, é comparação, né, de bandas da mãe com a amostra do feto, para demonstrar se o feto realmente está infectado ou não.
ela fez detecção de certas proteínas que podem determinar o mau prognóstico ou não para aquela infecção congênita também. Entenda mau prognóstico aborto, entenda mau prognóstico o bebê nascer com várias sequelas, tá? Então, hoje a gente tem esse estudo do imunoblot também para determinar proteínas antigênicas, proteínas que podem um dia ser utilizadas ali para formar um kit diagnóstico, uma vacina e etc, né? Não há muito, já que eu toquei na palavrinha vacina, estudos voltados para vacina de toxoplasmose em humanos, tá? Não há muito interesse em se fazer isso, porque a maioria das pessoas, elas são assintomáticas. Uma pequena parcela da população pode ter manifestações, pode ter sequelas, então as pessoas não se interessam ali por fazer uma vacina para toxoplasmose para seres humanos. Mas quando a gente pensa em animais, a medicina veterinária está avançadíssima com o estudo de vacinas, inclusive tem um grupo lá na Estadual de Londrina que trabalha só com vacina para toxo, para ovelha. Porque quando o toxo ele infecta ovelhas, ele infecta gado, porcos, ele provoca abortos. Então, tem um gato na fazenda, o gato defeca, contamina o bebedouro ali dos cabritos, das ovelhas ali. Não sei muito bem a diferença dos ovinos, né, e dos caprinos ali de forma geral. Tem aborto em massa, então eles perdem ali os animais todos. É um prejuízo gigantesco. Aí, graças a esse interesse, né, como dar aborto na produção deles inteira, tem muita pesquisa na área de vacina para animais, diferente dos seres humanos, tá? Por isso que a gente não tem estudo, assim, não tem vacina para toxo, graças a esse motivo. Não tem nada a ver com cepa, não tem nada a ver com muita coisa aí diferente do HIV, por exemplo, né? Isso aqui é porque as pessoas não querem investir em algo que a maioria das pessoas tem uma doença assintomática e autolimitada. Tranquilo? Vocês entenderam essa questão? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Vou seguir. Outra forma de fazer o diagnóstico da toxo é através do diagnóstico por imagem. Aqui são imagens que a gente consegue ver essas zonas aqui, ó, que correspondem às zonas que têm a formação de cistos, áreas inflamatórias. É muito utilizado quando a gente vai fazer avaliação de pacientes com neurotóxico, porque o paciente está sofrendo uma reativação. Então, quando o médico, o radiologista, ele vai laudar, ele verifica essas áreas e já coloca que é indicativo de tóxico. Muito comum em pacientes, né, que vivem com HIV/AIDS. Vocês sabem, né, que as pessoas que vivem com HIV, elas têm uma predisposição, caso não faça tratamento, obviamente, porque hoje raríssimos casos, né, graças aí às terapias dos antirretrovirais, mas antigamente essas pessoas tinham muita propensão a ter infecções oportunistas. Então, tem vários estudos que determinam qual é a infecção mais frequente nessas pessoas com AIDS. Uma das principais é toxo, tá? Nós precisamos lembrar aqui de pneumocistose, que é provocado pelo fungo Pneumocystis gyrovese. Outra muito frequente também é tuberculose, né? E toxo. Um estudo que foi feito aqui na região sudoeste por uma colega minha, que o nome dela é Ludmila, que ela é imunologista, ela fez um estudo com pacientes com HIV para ver, né? Ela trabalha com HIV. Ela fez uma avaliação muitos anos aqui desses pacientes da região sudoeste inteira. A gente viu que os pacientes aqui da região têm resistência a diversos antirretrovirais, os pacientes têm mutações, o HIV que circula para cá e perto aqui do Mato Grosso não é o mesmo daí de Goiânia, dos pacientes da região metropolitana. Do HIV ela viu um monte de coisa, e além disso ela viu que a maioria dos óbitos que aconteceram aqui nos últimos, acho que foi 15 anos que ela estudou, olhando os prontuários, foi por toxo. Então, a cepa também tem relação direta com esses casos de neurotoxoplasmose, tá? Então, é uma doença oportunista muito importante. Quando a gente realiza o diagnóstico por biologia molecular, nós trabalhamos com a PCR do gene B1, aí tem todo um ritual aqui, né? A gente vê essas bandinhas aqui, ó. Quando eu vejo a bandinha, significa que eu tinha um DNA do parasito ali, eu amplifiquei ele, tá? Agora eu quero compartilhar com vocês o bioensaio, que é uma prática que a gente executa aqui tanto no nosso laboratório, como no IPETESP também
a professora Ana Maria trabalha com eles, que nada mais é que a gente pegar uma amostra de um paciente que tem a suspeita da infecção e inocular essa amostra em animais ou em cultura de célula. Nesse exemplo que eu vou dar para vocês agora é em animais. A gente pega ali o líquido amniótico, ou nós pegamos o sangue do paciente, o sangue de cordão, e inoculamos, né, em cobaias, em camundongos. Esses camundongos, eles são acompanhados diariamente até que se observe ou não manifestações da toxoplasmose. Então, o camundongo, ele começa a apresentar sintomatologia. Observa aqui, deixa eu diminuir, tirar meu áudio do vídeo. Aqui, quando a gente faz a inoculação de um líquido amniótico, isso aqui é um isolado que a gente teve de uma criança, tá? De líquido amniótico, então de um feto, inoculamos o líquido amniótico no camundongo, o camundongo começou a apresentar o pelo arrepiado, como vocês percebam aqui, e ele também apresenta diarreia, que é uma característica de toxoplasmose aguda em camundongo. E essa cepa, ela era tão letal que ela teve a capacidade de provocar paralisia no camundongo. É um isolado que eu até publiquei esse artigo ainda, dessa criança que a gente identificou. Observa que o camundongo está, né, paraplégico aí, ó, ele perdeu os movimentos. É uma cepa que tem essa capacidade de provocar essa lesão nos nervos também. Então, isso é um bioensaio. Aí, quando a gente pega um camundongo que tem ou diarreia, ou está arrepiado, ou ele está paralisado, a gente faz, né, a eutanásia dele. Nesse momento, ó, observa aqui nesse primeiro vídeo, que eu estou inoculando aqui salina estéril na barriguinha do camundongo, eu estou enchendo a barriguinha dele de salina, certo? Nós estamos fazendo um lavado peritoneal. Observe no segundo vídeo que ao aspirar aquele lavado peritoneal, essa seringa já está vindo com material bastante turvo, ó. Isso aí indica que eu tenho ali provavelmente um processo inflamatório, né? Pode ser tóxico, mas pode ser outra coisa. Só o microscópio que vai me dizer se é toxoplasma mesmo ou não. Então, no primeiro vídeo, a gente está inoculando aqui translúcido, aqui transparente, a salina, o soro fisiológico, e ao aspirar, a gente observa essa turbidez desse aspirado, desse lavado peritoneal. Ao olhar esse lavado peritoneal no microscópio, nós observamos aqui uma grande quantidade de macrófagos, né? E também vocês conseguem ver essas bananinhas aí, ó, bem pequenininhas bananinhas. Isso são taquizoídeos, demonstrando então que aquele camundongo está na fase aguda da infecção. Então, pessoal, bioensaio é isso, é a gente pegar uma amostra, infectar um camundongo, uma cobaia de laboratório, que eu sei que não tem tóxico, que ela foi cultivada dentro do biotério, e caso após a inoculação daquela amostra de um paciente nesse animal, esse animal ele manifesta sintomatologia de toxoplasmose, isso significa que o parasito veio da amostra do paciente. Então, eu infectei o camundongo, né? Graças àquela amostra ali que continha as formas parasitárias. Aí a amostra pode ser ampla, né? Quando a gente faz bioensaio aqui para isolar a cepa de galinha, é do mesmo jeito. A gente pega o tecido da galinha, faz uma digestão péptica no laboratório, tem todo um procedimento para inocular no camundongo. Aí depois o camundongo adoece e começa a ter manifestação clínica. E quando a gente faz um lavado peritoneal, nós observamos aqui também, né, esses taquizoítos, a presença desses macrófagos peritoneais aqui repletos de formas taquizoíticas do parasito, tá? Tranquilo? Outra coisa que a gente pode fazer também é que aquele camundongo ele foi inoculado, mas ele não teve nenhum sintoma, porque às vezes a cepa que a gente infectou não é uma cepa muito virulenta. Então, ao invés da gente matar o animal ali com 7 dias, né, fazer a eutanásia para ver se aquele bebê realmente estava infectado, uma coisa que a gente pode fazer depois de 60 dias é realizar exames do soro do camundongo e pesquisar no cérebro do camundongo se eu tenho a presença de cistos. Essa imagem que eu estou usando na minha aula é uma amostra de um cisto de camundongo nosso aqui, tá? Então, você observa que eu tenho aqui na imagem, né, na lâmina aqui, essa bolinha que é um cisto repleto de bradizoídos. Alguém falou, nossa, os veganos vendo isso. Tem alternativa para isso também, daqui a pouco eu vou mostrar, tá? Nós fazemos a análise de virulência para saber se uma cepa é virulenta ou não. Infelizmente, ainda é feito por taxa de mortalidade de camundongo. Então, tem uma classificação internacional para isso.
a gente dilui, né, esses parasitos e vê com quantos dias ele mata os animais. Então, é assim que funciona hoje, mas tem também pesquisas tentando fazer estudos de virulência de outra forma. Mas o clássico mesmo para tóxico ainda é feito tudo com animais, viu, gente? É triste, viu? A gente tenta, né, usar ao mínimo animais, mas na tóxico não tem modelos que não são de utilização animal. Tem pesquisador que trabalha só com isso, para substituir. Nós já trabalhamos aqui com uma estratégia de fazer, né, uma análise de virulência, ao invés de utilizar ali animais, nós utilizarmos cultura de células. Isso aqui são células, é uma célula chamada HAL, que é uma célula de rim de macaco, né, que é uma célula que é usada em laboratório de pesquisa para um monte de coisa. Foi nessa célula aqui que o povo começou a falar da cloroquina, tá? Que é essa célula HAL aqui que foi utilizada para poder ver se a cloroquina matava ou não, né, a célula que estava infectada, enfim. Aquela doutora lá, Natália, explica muito bem isso lá na CPI. Depois, quem quiser entender o mecanismo da cloroquina, eles usaram essa célula aqui, né? Ela explica como que o estudo foi equivocado. Mas na tóxico, como ele infecta qualquer tipo de célula que tenha núcleo, essa célula, ela é considerada padrão ouro para fazer infecção in vitro. Então, se a gente tiver ali uma estrutura laboratorial adequada, ao invés de eu pegar o líquido amniótico e infectar um camundongo, que é o padrão ouro considerado pelos pesquisadores, a gente poderia inocular aquela amostra de líquido amniótico uma cultura de células. A gente consegue ver o parasita se multiplicar dentro da cultura de células. Aí a gente não precisaria fazer essa utilização dos animais. E nós tentamos padronizar um trabalho aqui também de uma aluna minha, para avaliar a virulência in vitro. Ao invés de eu falar, né, que usei o animal para poder ver se o parasita é virulento ou não, porque ele matou o camundongo numa concentração baixa de parasitos. A gente está tentando trabalhar nisso agora de forma in vitro para ter, né, essa redução do número de animais também. Meu grupo também trabalha com isso aqui na UFJ. Nós realizamos análises morfométricas também, a gente pega lá 1.000 parasitos, 1 milhão de parasitos, e a gente fica contando com uma reguinha, medindo esse parasito num sistema, que é esse ImageJ. Normalmente são os alunos da IC que fazem essas coisas assim, mais difíceis, né? Eles estão lá horas e horas no microscópio contando os parasitos, mas é porque a gente já verificou também que, a depender do genótipo, ele pode ter tamanhos diferentes desse parasito, mesmo sendo a mesma espécie. E a gente já constatou que isso tem relação com a virulência também, tá? Então, a gente faz vários estudos, né? Bom, tô quase finalizando para a gente ver o caso, viu, Débora? Então, a gente sabe que a patogenia está relacionada, né? Depois de tudo isso que eu expliquei, a cepa do parasito está relacionada também à resistência daquela pessoa, à forma de infecção. É sabido que a infecção vertical, né, que é da mãe para o filho, normalmente cursa com uma forma mais grave, e a infecção adquirida, ou seja, pós-nascimento, ela normalmente cursa de forma assintomática e ela pode ser grave quando eu tenho pacientes que fazem químio, que fazem transplante ou pacientes com AIDS, porque ela é uma das doenças oportunistas aí, né, mais importantes em pacientes com AIDS. A forma adquirida, ela pode ser sintomática em casos raríssimos, mas em 90% dos pacientes, ela é totalmente assintomática. Mas a gente pode ter paciente que apresenta a forma ganglionar, nós podemos ter pacientes que apresentam a forma ocular, é bastante frequente, inclusive, essa forma ocular, a pessoa ela tem uma deficiência visual, assim, ou ela tem uma perda de acuidade visual, ela vai no oftalmo, ele faz o exame do fundo do olho, e ele observa que tem ali uma cicatriz toxoplásmica, que é o que a gente chama de corioretinite toxoplásmica. Então, essa corioretinite toxoplásmica, ela é bastante grave e tem uma grande parcela das pessoas que tem. Muito comum em quem teve toxo congênita e não soube, porque o bebê nasceu assintomático, aí a criancinha vai para a escola, não consegue enxergar, tem dificuldade visual, os pais levam para um oftalmo e lá ele verifica que se trata ali de uma cicatriz toxoplásmica. A forma encefálica, ela é importante em pacientes, né, com AIDS, né, pacientes que vivem com HIV que tem reativação quando está com AIDS, e hoje é muito estudada a forma psiquiátrica. Já foi constatado que certas doenças, elas se agravam mais em pessoas que têm TOX, que é sorologia positiva para TOX, principalmente esquizofrenia. Inclusive, tem uma professora também do ICB,
que trabalha em parceria com a Ana Maria nessa linha, de fazer a determinação genética dos pacientes que têm esquizofrenia, que tem tóxico. Inclusive, foi feito na Casa de Eurípides, com muitos pacientes, elas ainda fazem. A professora Daniela Mello, do ICB. Não sei se alguém aqui conhece. Ela trabalha com isso hoje também, junto com a Ana Maria. Então, a forma psiquiátrica, hoje, ela é muito importante. A gente sabe que o parasita, ele age lá nos gânglios neuronais, lá nos gânglios cerebrais, tem relação com aquela substância negra do cérebro, aí dá distúrbio de humor, ele altera as vias metabólicas daquela região ali inteira, pelo processo inflamatório, tá? Mas não é uma área que eu domino muito, porque não é uma área que eu trabalho. Eu trabalho com atóxico mesmo comum, né? Outro estudo que a gente fez foi com idosos, né? Nesse caso aqui, ó, foi um estudo de uma aluna minha lá de Aparecida de Goiânia, e a gente viu que a taxa, né, de positivos ali foi bastante alta, e a gente encontrou 2,9% dos pacientes ali positivos, tá? Com IgM naquele momento, na fase aguda e totalmente assintomático, e não era avidez de IgG. Era realmente pacientes IgM, e foi feita também uma avaliação dos fatores de risco, em que foi determinado que ter uma renda inferior a 3 salários mínimos é um risco para a toxoplasmose. Por quê? Porque a gente já percebe nesses estudos que pessoas que ganham menos, né, têm uma condição social inferior, elas são mais expostas à toxoplasmose pelos hábitos de vida mesmo, e também o nível de escolaridade. Muitos trabalhos, esse não trouxe. Muitos trabalhos trazem que o nível de escolaridade é um fator determinante também para a soropositividade. As pessoas menos instruídas, elas têm uma prevalência maior. A infecção congênita, ela vai provocar um quadro clínico que é chamado de tétrade de Sabin ou tríade de Sabin, depende aqui. Eu estou evidenciando para vocês a principal forma de fazer a classificação, porque esse recém-nascido, ele pode estar apresentando calcificações cerebrais, corioretinite e perturbações de volume craniano, seja a macrocefalia ou seja a microcefalia. A gestação, né? Durante a gestação, a gente sabe que pode acontecer, então, a prima infecção, que é quando a gestante ela pega tóxico pela primeira vez, ou essa gestante já pode ter tóxico, e pelas próprias condições da gestação, ela pela redução da resposta imune que ela tem, natural durante a gestação, ela pode sofrer uma reativação, e as pessoas podem também, né, ter uma co-infecção. Eu pegar uma cepa de um tipo e pegar outra cepa. Lembrando que nós temos cepas do tipo 1, tipo 2 e tipo 3, né? São mais de 300 genótipos. Então, isso é uma coisa grave que não era muito evidenciada, mas hoje a gente percebe que é possível sim. Quando a gestante, né, ela tem manifestações clínicas da toxoplasmose no primeiro trimestre, é bem comum ser aborto mesmo, só que menos de 6% dos casos estão nessa faixa etária aí, nesse trimestre. No segundo trimestre, a maioria dos casos, quando eles são identificados, de 22% a 40%, e vai ter mesmo ali, né, o que os pediatras chamam de tétrade de Sabin. 50% das crianças vão ter alterações do volume craniano, 90% dessas crianças elas vão nascer com retinocoroidite, 69% das crianças com calcificações cerebrais e 60% perturbações neurológicas, principalmente epilepsia. É muito comum nessas crianças. Então, tem, né, uma grande incidência aí dessas manifestações da tétrade de Sabin. Aí você pensa, nossa, não nasce bebê assim. Nasce sim. Inclusive, esses bebês, eles são encaminhados hoje, né, quando se detecta tóxico, a maternidade de referência que faz esse tipo de atendimento é a do Hospital das Clínicas. No terceiro trimestre, a criança ela nasce aparentemente normal, né? Poucas crianças vão ter alguma manifestação clínica. Esse estudo aqui da professora Marise, em 2003, detectou que só de 15% a 20% das crianças têm alguma manifestação e elas têm tóxico. Então, elas vão demonstrar que elas têm tóxico com o passar dos anos, né? Igual aquele exemplo que eu dei para vocês de uma criança na escola. Aí percebe-se ali que ela tem alguma alteração e os pais vão investigar e descobrem que foi tóxico, tá? Com certeza você conhece alguém que teve tóxico, né? Ah, fulano já teve tóxico, descobriu que tem um problema no olho por tóxico. É muito frequente mesmo, principalmente aqui em Goiás. Esse aqui é um estudo que a gente publicou. Não, foi a gente não, mas foi outro aqui.
É um estudo, né, de uma criança que é uma toxoplasmose congênita, ó, de uma mãe que era cronicamente infectada e ela teve uma reativação da retinocoroidite na gestação. Então, era um recém-nascido que nasceu assintomático e depois descobriu, né, que a mãe dele teve ali uma reativação, ela era cronicamente infectada, ou seja, ela era IgG positiva. Durante a gestação, ela teve uma reativação da sua toxo e isso foi reativado, relacionado ali com a retinocoroidite, porque ela já tinha retinocoroidite e aquele cisto presente ali no olho reativou e ela, né, teve títulos de IgG e resultados negativos para IgM. Nem sempre, durante uma reativação, nós vamos ter ali a presença da IgM em pessoas que já eram cronicamente infectadas, tá? Foram feitos ali os exames, né, do teste do pezinho, do IgG e IgM do bebê, e o teste também do imunoblot. Em todos esses testes foram positivos, detectou ali também lesões retinocoroidianas no bebê. Ou seja, a mãe era cronicamente infectada. Isso quer dizer o quê? Ela foi fazer o pré-natal, ela era IgM negativa, ela era IgG positiva, aí ela, então, ela tinha o cisto presente no corpo dela por aí, inclusive até no olho, no caso da retina, né, que a maioria dos pacientes tem esse acometimento ali da retina, e simplesmente pelo próprio estado da gestação, né, que é uma imunodepressão natural que acontece, principalmente a redução da resposta imune celular, essa gestante ela reativou a toxo por meio dessa reativação dela na retina e ela transmitiu a infecção para o bebê. Então, ela agudizou novamente, esses taquizoides passaram pela placenta, acometeram o bebê, e esse acometimento no bebê provocou, então, né, uma toxo aguda nele, e ele também nasceu com lesões na retina, assim como a mãe dele. Isso é raro, mas pode acontecer, tá? Esse tipo de reativação. Esse aqui é um estudo nosso, do nosso grupo também, foi publicado, de uma reativação de uma gestante que no 8º mês de gestação, ela também era cronicamente infectada, tá? Então, uma paciente, um caso de Goiás, aí por isso eu vou dar uma ênfase maior, é um paciente de 33 anos, ela era residente lá em Pires do Rio, na 33ª semana de gravidez, e ao fazer exames lá, foi detectado que o bebê ele tinha cardiopatia e também hidrocefalia. E aqui nós relatamos, né, um possível caso que levou ao óbito fetal. Foi feita uma sorologia tardia para Tegonte, e ao fazer aquela infecção tardia da mãe, quando ela foi para Goiânia, foi isolado também, né, um parasito ali do líquido amniótico dela. Então, na 33ª semana, uma mulher que estava fazendo pré-natal, que era IgM negativa, IgG positiva, teve uma reativação que levou ao óbito do bebê dela, e ao fazer, né, os exames daquele bebê próximo da data ali que ele veio a óbito, daquele feto, na verdade, a gente viu que tinha IgM e foi detectado também o parasito lá no bioensaio e a PCR foi positiva, constatando a infecção, demonstrando que vocês precisam ter cuidado com essas gestantes que são IgM negativo e IgG positivo. A mensagem minha é essa. Não existe imunidade para tóxicos. Essa imunidade ela não é 100% de certeza. Quando você faz o IgG, isso quer dizer que a pessoa ela pode não ter o cisto, mas porque o cisto ele perdeu a viabilidade ou ele calcificou, mas isso pode dizer também que a pessoa tem o cisto, tá? Então, a minha mensagenzinha é essa. Aqui é o fluxograma do Ministério da Saúde, né? Depois vocês dão uma olhada nele, tem vários detalhes aí de que exame fazer a sequência. Esse aqui é um outro artigo que a gente publicou também, né? Um relato de caso de um bebê que pegou toxo durante a gravidez. Mesmo caso, parecido. Isso aqui é um outro estudo que a gente fez também em Goiânia, com várias gestantes, né, de várias maternidades aí de Goiânia, e a gente verificou que a baixa escolaridade, a idade e viver em Goiânia por mais de 12 meses é um fator de risco para todos. Então, se você está aí há menos de um ano, vai embora logo, tá? Porque se passou de um ano, você tem uma taxa aí muito grande de chances de você adquirir a infecção por morar em Goiânia só, tá? É um estudo que a gente fez e também detectou esse fator de risco. Tranquilo? Bom,
o que eu tinha para mostrar para vocês aqui no slide era isso. Fechou meu slide aí, Débora? Fechou, né? Fechou, tá só você agora. Certo. E eu quero apresentar para vocês rapidamente o caso clínico, né, que eu enviei. Pedi para a Débora passar para vocês. É um caso real de outra paciente, só que aí eu dei umas mudadas nele aí para colocar que era de Jataí, mas nem era de Jataí, era de Goiânia mesmo. Só para vocês verem como que isso pode aparecer aí, tá? Esse caso aqui. Tá aparecendo, Débora? Tá. Esse caso é o caso que a Débora compartilhou com vocês, né? A paciente GAR, 21 anos, sexo feminino, branca, primigesta, estava na 20ª semana de gestação, ela era natural e procedente da zona rural de Jataí. Deu entrada no serviço de GO e ela estava apresentando, né? Infartamento de gânglio, infartamento axilar, auricular, manchas avermelhadas, febre, sem resposta ao dipirona. Bom, quando a paciente ela apresenta esse tipo de sintomatologia, vocês pensariam em quais doenças possíveis? Agora, gente, eu vou perguntar só, tá? Para a gente poder fazer o caso. E aí? Aí cada um de alguma profissão pode ir falando e contribuindo. Eu pensei em ser assim a metodologia. Cadê o pessoal da enfermagem? Você tá lá no posto, chegou alguém assim, né? Na zona rural, você tá lá no plantão. Não? Não, eu mesmo falando então, Débora. Eu pensei que a minha metodologia dá certo. Então, gente, a O povo tá paciente... com vergonha. Não, pode falar, vocês têm que falar, uai. Tem que ter vergonha, não. Então, eu sou da enfermagem, né? Sou a Vanessa. E eu e as meninas estavam conversando. A gente é do estudo de caso toda, só dessa primeira parte inicial. Não, só dessa parte inicial. Ah, Olha aqui, então Vanessa a gente... tá lá, infartamento de gânglio, mancha avermelhada, febre. Então, a primeira coisa a fazer seria, então, encaminhar, né, para fazer a solicitação dos exames, né? Para ver, e o GG e IgM, para ver se é algum... E o teste o teste da mamãe, né? Que o próprio teste da mamãe já está incluso o exame da toxoplasmose. Certo, mas chegando uma paciente assim, você já pensa em toxoplasmose? É óbvio que esse caso é de toxoplasmose, que é o que a gente está falando, né? Mas quando chega alguém lá, ela não vai falar, ai, tô com toxoplasmose, né, Vanessa? Ela vai falar... Não, a gente tem que fazer toda a investigação, sentindo. Realmente, não dá para pensar já. A gente foi influenciada a pensar por conta da aula, mas realmente não dá para pensar diretamente na toxoplasmose, né? Seria mesmo fazer todo o levantamento, aquela consulta inicial, né? Fazer o levantamento do hábito de vida e aí solicitar os exames do teste da mamãe, que são os exames de rotina mesmo. Isso. E pensar em uma infecção qualquer, né? Porque mancha, aí a gente pode pensar em doenças exantemáticas, não pode aqui também? Sim. Pode ser Infecção, rubéola. né? Algum tipo de infecção pelos gânglios estarem aumentados. Perfeito. Você viria tudo pelo teste do pezinho, né? Ou, aliás, pelo teste da mamãe. Mas no plantão, a paciente pode não trazer. Igual, a médica residente, né, solicitou os exames do pré-natal. Falou, cadê seus exames do pré-natal? Porque a mãezinha, ela tá grávida, ela vai no postinho fazer a primeira consulta, a enfermeira dá uma agenda para ela, não dá, Vanessa? Sim, Dá uma agenda. tem a agenda com todas as consultas, que a gente mede o peso, tamanho do útero, todas essas informações, né? Tipagem sanguínea, que a gente realiza os exames, pede, né, os exames, e marca, inclusive, os retornos nessa agenda também. É todo o acompanhamento dela durante a gravidez, né? Perfeito. Aí tem gestante que não volta nunca mais, não é? Eu lembro pela minha experiência lá em Aparecida, na vigilância, não voltava nunca mais. Tem gestante que passa mal e esquece de levar no hospital. E, infelizmente, tem uma grande quantidade que chega, às vezes, para ganhar bebê e não fez nenhum exame.
não Tem é? mesmo. Acontece nesse- bastante. E nesse caso foi isso. Cadê seus exames de AR? Ah, eu só fui na primeira consulta, nunca mais voltei, porque eu moro na zona rural. Então já começa por aí. Então ela nunca voltou para fazer os exames, né? Nunca voltou para pegar o resultado, ficou por isso mesmo, né? Aí lá no exame físico ela estava encocorada, com febre alta, cansaços a leves esforços e desgaste muscular, que também são, né, características clínicas aí que qualquer infecção pode fazer. Aí foi solicitado os exames, igual a Vanessa comentou, que são exames de rotina da gestação. Como ela estava sem, foi feito o grupo sanguíneo dela, ela deu AB negativo, DU negativo, e por ter dado DU, a gente faz um exame chamado COMBIS, né? COMBIS indireto, que também deu negativo. Ela estava com hematócrito de 29%, uma hemoglobina de 9,6%, VDRL não reagente, Chagas não reagente, toxo reagente maior que 200, avidez de 15%, eu devia ter corrigido isso aqui, que eu coloco isso aqui para pegar o povo da biomedicina, tá? Mas quer dizer que ela teve 15% de avidez, então ela estava com IgG, ela estava com IgM e uma avidez baixa. Isso quer dizer o quê, gente? IgG presente, IgM presente e avidez baixa. Ela está realmente na fase aguda ou ela tem IgM residual? Alguém Tá quer na me fase explicar isso? aguda. Isso, Camila, está na Camila. fase aguda, né? Não estamos Uhum. tratando aqui de IgM residual, inclusive ela está até sintomática, né? Sim, tá com Certinho? a anemia também, né, parece. Uhum. Dá uma explicada aqui para nós, Camila, sobre esses exames. Você é de qual área, Camila? Biomedicina. Certo. Então, você entendeu quando eu coloquei que houve redução de cor, né, Camila? Porque quando a gente faz lá o tratamento com ureia para fazer a avidez, há uma redução e a gente faz o cálculo ao contrário, né? Não sei se você já fez, mas a Débora, Eu mas é nunca assim fiz, que é não. feito. Eu coloquei assim, mas é 15% o resultado que vai lá no laudo, tá? Uhum. O que mais você tem para falar sobre esses exames? Sobre da toxo? Uhum. Sobre esses aqui, desse parágrafo aqui, ó, do teste da mamãe. Não, que ela deu IgG e IgM, né? Então, ela tá na fase aguda, já tá começando com a produção de IgG, com a avidez ainda bem baixa. E, deixa eu ver, ela tem CMV IgG, rubéola IgG também. Eu percebi que ela tem uma anemia leve também. Eu acho que deve ter relação com o tóxico, talvez, ou não. Investigar, né? Perfeito. É isso. E essa IgG aqui da rubéola, né, e do CMV. CMV, uma grande parte da população tem, né? Reatividade. E a rubéola pode ser vacina. Concorda? Sim. Então, a partir dos resultados sorológicos, a equipe de medicina fetal iniciou a investigação diagnóstica. Foi solicitado ultrassom, cordocentese e amniocentese. Na ultrassom foi evidenciado uma placentite toxoplásmica, hepatomegalia fetal e hidrocefalia, que é bem clássico, é o perfil da ultrassom, né? Na cordocentese foram realizados os exames, a IgM, a IgG, foi feito a lactato desidrogenase, a gama-GT, foi detectada eosinofilia, trombocitopenia e no líquido amniótico foi uma PCR positiva. Alguém quer comentar aqui sobre esses exames? Débora ou a Camila? Como estamos demonstrando na IgM, então significa que o feto está produzindo, né? Então ele está com a toxoplasmose, mostra também que o IgG está aumentado, então tem uma passagem, né, da mãe para o feto, mas mesmo assim está um valor alto, igual você tinha falado, que é importante fazer essa quantificação de IgG. Aí os marcadores hepáticos estão aumentados, né? E eosinofilia, porque geralmente é a célula, né, responsável por parasitas, né? Então vai ter aumento da eosinofilia. E trombocitopenia também. Por que e também ele está com fez o trombocitopenia?
Qual é a relação do fígado com as plaquetas, Débora? Você lembra? As proteínas os fatores de coagulação são produzidos no fígado. Então, como o fígado ele como que é a palavra? Sendo agredido? Sendo agredido, então ele não vai estar produzindo de forma eficiente esses fatores de coagulação. E por isso que está demonstrando uma trombocitopenia. Na verdade, o fígado produz fator da coagulação, mas ele produz também o hormônio que induz a produção plaquetária, que é a trombopoetina. Também. Certo? Aí, deu a diminuição das plaquetas por isso, mas tem relação com os fatores da coagulação também. Se fizesse um TAP do bebê, ia estar alterado. Certinho? Seguimos. Após os resultados, foi iniciado um tratamento com espiramicina, pirimetamina associada a sulfadiazina. Na semana seguinte, na ultrassom, foi detectado oligodrama com sofrimento fetal agudo, sendo a morte diagnosticada no dia seguinte. Cadê o pessoal da farmácia? Já que agora eu estou chamando as profissões, eu vou chamar um por um agora. Cadê o pessoal da farmácia para falar sobre esses medicamentos aqui? Vocês já tiveram contato com ele? Oi, meu nome é Bruniele. Oi, Bruniele. Tá ouvindo? Tá. Sim, alguns deles, sim. A pirimetamina e a sulfadiazina aqui no HDT, a gente tem bastante frequência, né, da utilização deles. Espiramicina menos, eu não me recordo de ter visto aqui, mas esses outros dois, sim. Um ponto importante é que eles fazem parte da RENAME na parte estratégica, né, que é justamente dessas doenças endêmicas. Então, são medicamentos que são disponibilizados. Isso é um ponto importante para estar falando para essa mãe, né, no caso, que ela consegue ter acesso a esses medicamentos de graça. É um ponto interessante também. E são antimicrobianos utilizados aí para o tratamento. Realmente são esses três, né, eu estava dando uma lida, são esses três que são utilizados, né, são indicados para o tratamento da toxoplasmose. Perfeito. E o que é utilizado para toxoplasmose congênita, a espiramicina, porque ela tem um fator protetor ali, né, para que não tenha infecção fetal, mas isso é muito discutível e protege principalmente no primeiro trimestre. Okay. Perfeito? Então, a placenta foi recolhida, foi feito exames patológicos que mostrou vasculite, infiltrado perivascular, plasmose, macrófilo, neutrófilo. Isso aqui quer dizer, gente, uma inflamação extremamente aguda lá. E, além disso, né, foi evidenciada a forma de proliferação do parasito. Qual forma parasitária vocês acham que foi vista lá pelo patologista quando ele olhou lá no microscópio? Foi um oocisto, foi um bradyzoito ou foi um taquizoito? O que vocês acham que foi? No exame histopatológico, você vai ver o cisto contendo os bradyzoítos. Isso, mas será que na placenta foi o cisto? Será que o cisto daquele tamanhozão passou, Débora? Não, é os taquizoítos, então. É o taquizoito. Mesmo que a mãe tivesse os brad, né? Aquele bradyzoito, ele saiu daquele cisto, aí ele agudizou, começou a se multiplicar, virou vários taquizoítos, e esses vários taquizoítos começaram a andar pelo corpo dela, caiu na circulação sanguínea, andou pelo corpo dela até chegar na placenta. Chegou lá na placenta, esse taquizoito, ele tem, né, essa questão de fazer uma penetração ativa, ele conseguiu passar e entrar para o bebê. Então, as formas histopatológicas, né, lá, os cortes histopatológicos evidenciam o taquizoito, porque ele é o marcador de fase aguda. Tranquilo? Bom, gostaram do caso? É caso real, viu? Então, são casos, né? Menos que era em Jataí. Não era em Jataí, não. Eu pus em Jataí só para dar uma moral para os alunos de Jataí. Mas, na verdade, era um caso aí de Goiânia. Aqui a gente não nem faz esses exames todos ainda, né? Mas um dia, quem sabe, né? Bom, alguém tem alguma pergunta, gente, sobre o tema, sobre a aula? Eu só quero, não tenho perguntas, eu acho que você colocou a aula assim, porque a toxoplasmose é um tema extremamente complexo, principalmente no que tange a questão dos resultados. Então, assim, você frisou bastante e os pontos chaves que, principalmente porque nós estamos com uma equipe multidisciplinar.
Então, é muito interessante quando aborda realmente de forma mais ampla, mas pontuando os pontos mais relevantes, porque na hora do cuidar do paciente, toda a equipe pode estar orientando, pode estar falando, né? A questão lá de ter que doar o gato, eu mesma já ouvi, eu tive a oportunidade de participar daquele trabalho lá da professora Marisa, eu estava lá no CAI, Jardim Novo Mundo, na época que ela estava fazendo o trabalho dela, e Ela aí, coletou 5.000 amostras, né, naquela época lá. foi, nós contribuímos com ela lá no CAIS. Então, assim, foi um trabalho muito amplo, o trabalho dela, né? Ela fez nos diversos CAIS. Então, assim, o que a gente vê? Que ainda tem esse detalhe, né? Que não, tem que doar o gato, que não sei o quê. Então, a coisa não é bem assim. Então, assim, eu quero agradecer muito, porque hoje você realmente trouxe e frisou várias vezes essa questão muito importante. A questão da interpretação dos resultados, quando pega lá um resultado, um IgG positivo, então ficar atento, porque não quer dizer imunidade, porque as pessoas já olham para o IgG positivo, já pensam logo em imunidade permanente. Então, foi fantástico, assim, de uma didática, parabéns, parabéns, estou muito contente de você estar aí, de saber que você já está aí, fiquei muito contente de saber que você está aí, terra boa, né? E o chat, o pessoal está manifestando, o pessoal acho que é meio tímido aí nas colocações. Mas eu passo a minha palavra e, enquanto tutora da biomedicina, eu quero agradecer muito você ter aceito o convite, porque você realmente é alguém que não teria melhor para falar para a gente desse tema, porque lida com ele, tem muitos anos trabalhando, e tem uma experiência assim vasta acerca do tema, e isso contribui bastante com o aprendizado de cada um. Então, grata por isso, sucesso aí na sua vida profissional, nós estamos aqui, estou lá no LACEN, né, precisando de qualquer coisa, estamos por lá. Aí eu passo a palavra, se mais alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, fica à vontade. Obrigado, viu? Eu estou à disposição, gente, depois se precisar do eixo específico para a gente aprofundar aí na toxo com os da biomedicina e da farmácia, estou aí à disposição. Eu quero agradecer pela excelente palestra, esse estudo de caso que você trouxe também, aí já no final, né, a resolução dele, né? Foi também foi muito bom para fixar o estudo, né? Toda a palestra que a gente teve aí anteriormente. Eu acho que desde que eu estou aqui, eu esqueci de me identificar primeiro, né? Desculpa, eu sou a Amanda, sou tutora da nutrição, ok? Acho que em todo o tempo que eu estou aqui no HDT, eu acho que a gente nunca teve uma palestra de toxo tão bem mastigadinha. Então, trouxe muitos conhecimentos novos, sabe? Foi muito legal. Foi muito, muito, muito legal mesmo. Parabéns pela sua palestra. Obrigada, Amanda. Estou à disposição. Professor Hanser, eu sou o Alexandre, tutor da psicologia. Eu quero só endossar as palavras da Amanda. Eu acho que a sua fala foi muito clara, né? Geralmente, quando a gente vai falar desses temas que são específicos de patologias do campo da infectologia, comumente o pessoal da psicologia fica boiando. E eu acho que a sua fala foi muito precisa no que diz respeito a falar para um público plural. Tá? Parabéns pela sua didática e muito obrigado por ter aceitado o convite. Então, muito obrigado, viu, gente? Um abraço a todos, estou à disposição aí sempre que precisar, viu? Pessoal da Biomed aí, da farmácia, se quiser depois eu sei que vocês têm as aulas dos eixos específicos,